Eu fui parar no hospital com um burnout, na época não era tão conhecido o nome, mas era uma crise de ansiedade muito grande por excesso de trabalho. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e disse: você trabalha com o quê? Você falou: sou pastor. Aí a gente olha e diz, né? Sou pastor. Ele disse: pois é, pastor. Você precisa cuidar da sua saúde emocional, senão você vai morrer. Você vai ter um troço. E aí eu falei: como que eu vou fazer isso? E eu comecei a buscar o quê? O autoconhecimento. Aí eu me lembro que eu fui atrás de um amigo meu que dava palestras. E aí através dele eu conheci o Anthony Robbins, que é hoje um dos maiores profissionais na área do desenvolvimento humano nos Estados Unidos. Eu decidi fazer um curso com ele. Conheci depois o Dr. Richard Bunley e o John Grinder, que é os co-criadores da programação neurolinguística. Falei: é isso aqui que eu preciso também. Dali eu fui para a faculdade estudar psicologia. Da faculdade de psicologia eu percebi que ainda precisava de mais coisas. Fui estudar com o Dr. Daniel Goleman, que é o Mas quanto tempo da... você está em São Paulo? Isso demorou quanto tempo? 12 anos. 12 anos em São Paulo? Tô 7 anos de casado. Você veio pra cá com 26, então? Tô 7 anos de casado, 4 anos, 10 anos eu tô aqui. Caramba, hein? Muita coisa você fez. 10 anos eu tô aqui. Aí comecei a estudar com esses caras, comecei a buscar mais desenvolver, estudar com essas pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil, e buscar essa capacitação. Falei: cara, isso aqui é apaixonante, cara. E aí eu percebi que eu consegui me ajudar. E eu falei: tá, será que tem mais pessoas passando por isso? Será que dentro da igreja tem mais pessoas passando por isso? Aí eu fiz Você não foi fazer o curso para ajudar as pessoas na igreja, foi para se ajudar. Me ajudar. Ok. Eu fui para me ajudar. E eu percebi que eu consegui me ajudar, consegui salvar meu casamento que estava à beira do divórcio, consegui melhorar minha saúde emocional, minha saúde física, comecei a melhorar minhas finanças, que estavam um desastre. Tava tudo indo de mal a pior. Na igreja mesmo, se eu não tivesse o apoio da minha esposa, eu não teria dado conta, porque eu não conseguia levantar do sofá. Eu não conseguia levantar da cama. Meu Deus, cara. Minha esposa que me deu uma força. Como o pastor passa por essas coisas também, né? Claro que passa. O pastor como o cara que é intocável, o cara que não passa por nada, que não tem briga, não tem nada. Olha que testemunho, cara. E muitas vezes eles têm medo de falar. O que os membros da minha igreja vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Eles têm medo de dar um mau testemunho, né? Mas isso não é um mau testemunho. Poxa, pessoas que sofrem com problemas emocionais e são pessoas que estão envolvidas com a igreja, significa que isso é falta de Deus? É falta de fé? Não, cara. Óbvio que não. Não é. Se você, como a gente disse aqui, se você tem um problema no joelho, você vai procurar um ortopedista, significa que você tem falta de fé? Pô, eu rompi o meu ligamento cruzado jogando bola no meu joelho esquerdo. Eu tive que fazer uma cirurgia. Óbvio. Então, quer dizer, não, gente, não é falta de fé. O R.R. Soares, você conheceu ele, obviamente, né? Sim. Como é que ele encarou esse seu processo? Cara, o missionário, ele é um cara muito ocupado. E ele está num nível muito elevado, muito grande. Então, assim, a gente tem as lideranças e sublideranças dentro do ministério. Elevado, você diz o quê? Um nível elevado de responsabilidades, compromissos, viagens. Então, eu sou um pastor de bairro que não consegue ter uma atenção tão específica dele. Mas tem líderes que estão abaixo dele que cuidam uns dos outros, né? Então, na teoria, é assim que funciona. Então tem o missionário, tem o pastor Jaime, tem os líderes estaduais, regionais e os pastores de bairro, que somos nós, e nós temos ali os obreiros, tem os membros da nossa igreja e por aí vai. Então é um organograma ali dentro da igreja. Igual Moisés e Jário fizeram, né? Vamos organizar as Pronto, coisas, para dar conta, senão... Moisés não ia conseguir atender todo mundo, então colocou as lideranças. Ele não conseguiria, não tem como, né? Então ele está num nível de compromissos e responsabilidades muito grande. Então, provavelmente, ele nem sabe disso. Hoje, qual é a igreja que você está liderando? Você está liderando uma igreja? Hoje eu estou num trabalho eu tô com um trabalho lá em São Bernardo do Campo. Graças a Deus é um trabalho bacana. As pessoas são pessoas muito afetivas, carinhosas. É um trabalho saudável, tanto com os líderes de dentro da igreja local. Então, assim, o trabalho com a igreja hoje vai muito bem, mas isso por conta de eu estar bem. Tem um versículo bíblico que diz assim, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Sim. Então eu entendo isso como uma tentativa, a gente que crê aqui numa coisa mais metafísica, a gente que crê nesse mundo espiritual, a gente sabe que existe um ataque maligno aí e obviamente para impedir
aquilo que está proposto por Deus através do meu ministério, através da minha vida. E hoje eu entendi que eu tenho um ministério, por exemplo, bivocacional. O que é um ministério bivocacional? Onde eu não sou um pastor apenas de uma igreja, mas eu cumpro esse chamado através de outros projetos, outros trabalhos, que provavelmente a gente vai chegar nesse assunto. Então, assim, hoje eu, Douglas, emocionalmente saudável, eu digo assim, eu tenho hoje emoções espiritualmente saudáveis. Porque todos nós somos esse ser trino, né? Então nós temos o corpo, temos a mente e temos o espírito, e não dá para negligenciar nenhum deles. E esse equilíbrio é um desafio muito grande para todos. Porque às vezes o pastor é um ótimo líder lá na igreja, prega como ninguém, mas não cuida das finanças e tem desequilíbrio emocional com o dinheiro. Ou então com a esposa, no relacionamento conjugal, ou com os filhos, ou com a saúde, sobrepeso. Eu já falei isso aqui numa pergunta que me fizeram sobre os líderes serem colocados antes da hora, talvez. Você falou muito bem isso aqui, que você foi levantado com 8 meses. Pessoas que não passaram por um processo e assumem uma igreja. Pessoas que tá com o nome no CSPC Serasa, devendo para todo mundo e coloca a mão no finanças da igreja. Pessoa que tem um relacionamento totalmente conturbado lá com a esposa, vira um pastor e daqui a pouco começa a sair com as ovelhas da igreja. São pessoas despreparadas. Então você foi buscar o preparo. Isso acontece, cara. Isso acontece. Assim, no começo, isso é um paradigma muito grande, porque você trazer o autoconhecimento é como se você estivesse trazendo, conforme a Bíblia tem lá o exemplo de incenso, né? Do incenso que foi levado para dentro do templo, que é um fogo estranho, né? Então,